né? Então, lá em 1904, para vocês terem ideia, o Ivan Pavlov, ele ganhou um prêmio Nobel, né, de fisiologia só estudando processos digestivos em animais. Então, a única coisa que o Pavlov queria saber, galera, era assim, olha, será que esses processos, será que a salivação do cachorro, ela é um processo contínuo ou será que existe alguma causa para que ocorra esse comportamento? E aí ele não estava nem mais voltado para aquela explicação da mente, né? Porque o Pavlov ele já tem um caráter científico muito grande, né? Ele já busca uma relação empírica com a análise do comportamento muito grande e, portanto, ele acredita em evidências, né? Então ele coleta dados, analisa os dados e tudo mais, né? Mas o prêmio Nobel dele, né? Então Pavlov, vou escrever aqui, ó. O Pavlov, ele ganhou o prêmio Nobel em 1904 e a única coisa que ele provou foi uma relação entre um estímulo e a eliciação de uma resposta. O estímulo para ele, na verdade, no começo da pesquisa dele, era a carne, né? E vocês devem lembrar que toda vez que ele mostrava a carne para a cobaiazinha dele, que na verdade era um cachorro, né? Esse cachorro, ele eliciava, né? A salivação, né? Então, isso aqui, essa relação, essa comprovação entre uma relação entre causa e eliciação de resposta, foi o que garantiu o Prêmio Nobel de Fisiologia para Pavlov lá em 1904, né? E ele chamou essa relação aqui, ó, de reflexo inato. Certo? Reflexo inato. Ok? Bom, o que acontece, né? Eu sei que muitos de vocês estão mais acostumados a ver a figura de Pavlov fazendo aquele condicionamento, né, do sininho com a carne e aí o cachorro saliva, né? Então, na verdade, durante as pesquisas de Pavlov, ele começou a perceber, né? Então ele estava investigando isso já há algum tempo, e aí ele começou a perceber que quando ele estava chegando lá no laboratório dele, o cachorro já tinha salivado. Ah, como é que ele fazia para avaliar a salivação, né? Ele colocava duas cânulas aqui assim, né, ligadas a tubos de ensaio nas glândulas salivares, e aí quando o cachorro salivava, enchia o tubo de ensaio, e aí ele mensurava isso. Então ele mostrava a carne, aí o cachorro salivava, ele pegava o tubo de ensaio, via quanto que tinha salivado. E depois ele via, sem mostrar a carne, se o cachorro salivava ou não. Por isso que ele provou a relação entre mostrar um estímulo, né, o cachorro ver um estímulo, e isso eliciar uma resposta de salivação. Certo? Então a primeira ideia de Pavlov, dentro desse contexto aqui, era provar esse reflexo inato. Mas como eu estava falando para vocês, ele, em algum momento, percebeu que ele chegava no laboratório e o cachorro já tinha salivado, mesmo antes dele mostrar a carne para o cachorro. E ele não entendia muito por que isso tinha acontecido, né? E aí ele começou a querer investigar, porque ele começou a pensar assim, será que esse cachorro está antecipando a minha chegada aqui? Como é que será que ele está fazendo isso, né? Então, imaginem que o laboratório, assim, de Pavlov, bem antigo na época, né? Então ele tinha chão de madeira. E o que acontece? Como é que quando o Pavlov se deslocava, né? O barulho, né? O cachorro escutava o barulho. E a gente sabe que cachorro associa, por exemplo, se abrir a porta, se chegar de carro ou se mexer no saco de ração, com outras consequências, né? Como, por exemplo, você chegar o barulho do seu carro com a sua chegada, né? O barulho do saco de ração com a comida, né? Ou mesmo com o seu afeto, de repente, durante a comida, enfim. A gente sabe que existe essa associação. E o cachorro lá de Pavlov começou a fazer essa associação. Então, ele escutava os barulhos lá da chegada no laboratório, e aí ele já associava, pô, ele chegou, vai começar o experimento, então ele vai me mostrar a carne e vai salivar. Daí, na verdade, óbvio que isso não era racionalizado, né? Eu estou antropomorfizando esse tipo de relação, mas para facilitar a explicação. Mas aí, o que acontecia? O cachorro salivava antes mesmo dele mostrar a carne. E aí, o Pavlov começou a investigar todo esse processo.
né, só mostrar vários outros estímulos, né, sem que o cachorro pudesse vê-lo, né, ele começou a inserir outros estímulos sonoros, né, antecipadamente a mostrar o estímulo da carne. E, óbvio, depois da carne, o cachorro salivava, certo? Ao longo de vários emparelhamentos desse, o que aconteceu? O cachorro, só de escutar o barulhinho, ele salivava. E aí a gente dizia, né, o Pavlov chamou isso de reflexo pavloviano, ou reflexo condicionado, ou reflexo aprendido, tá? Que são sinônimos. Então, vamos aqui para o nosso quadrinho aqui. Então, eu estava mostrando aqui, né, que uma relação que é natural, né, se eu mostrar a carne para um cachorro, para qualquer cachorro, o cachorro vai salivar, então é por isso que chama reflexo inato, né? Isso tem a ver até com a nossa discussão de formação de repertório comportamental, né? Então, esse reflexo inato é algo que é filogenético, que vem através do processo evolutivo para aquela espécie, uma característica da espécie mesmo, tá? E aí, depois de alguns momentos, ele percebeu que alguns estímulos que inicialmente não eram para gerar salivação, passavam a gerar salivação. Mas enquanto esses estímulos não geravam a salivação, ele considerou isso estímulo neutro. Certo? Mas aí o que ele fazia? Ele pegava o estímulo neutro, emparelhava com esse estímulo inato, que ele passou a chamar isso de estímulo incondicionado, porque não tinha passado por nenhum condicionamento, e, portanto, a resposta também é incondicionada, certo? E ao longo de vários emparelhamentos entre o estímulo neutro, o estímulo incondicionado, obviamente, né, depois de mostrar o estímulo incondicionado, esse cachorro emitia a salivação, certo? E aí, após vários emparelhamentos desses, a simples demonstração do que era o estímulo neutro, que lá no experimento de Pavlov era um barulho, era um sino, né? Então, vou até escrever aqui, ó, estímulo sonoro, né? Eu vou pôr um som aqui, ó. Né? Então, depois de muitos emparelhamentos entre o som, a presença da carne e a eliciação da salivação, somente a demonstração desse estímulo sonoro, a apresentação desse estímulo sonoro, já desencadeava a salivação. Que, né, vou pôr aqui embaixo, ó, salivação. Ok? Esse estímulo que era neutro agora, por ele estar eliciando uma resposta, ele passa a ser chamado de estímulo condicionado. E essa resposta, que ainda continua sendo eliciada, né, por um estímulo incondicionado, que vai gerar uma resposta incondicionada, ainda durante o emparelhamento a gente ainda tem essa nomenclatura, ela agora passa a ser também eliciada na presença de um novo estímulo, e, portanto, ela passa a ser chamada de resposta condicionada. Não quer dizer que porque o cachorro agora saliva com a presença de um som, ele deixou de salivar com a presença da carne. Não. Ele continua salivando na presença da carne, como também, agora, ele aprendeu por condicionamento pavloviano, condicionamento respondente, condicionamento clássico, a salivar, a eliciar a salivação. Ele aprendeu, não, né? O organismo dele aprendeu fisiologicamente, né? Ficou condicionado a salivar toda vez que ele visse, que ele escutasse um som. Né? Então, recapitulando, o início, a primeira etapa aqui, ó, é você identificar o que é natural da espécie, o que é inato, o reflexo inato. Então, qual a relação de um estímulo incondicionado que naturalmente elicia uma resposta? A segunda etapa é a etapa
de emparelhamento entre o estímulo neutro e o estímulo incondicionado, emparelhamento. Certo? E a terceira etapa é a confirmação desse condicionamento. É quando você apresenta somente o estímulo que inicialmente era neutro e verifica se ele iniciou a resposta. Se ele iniciar a resposta, então aquele estímulo que era neutro se tornou estímulo condicionado. E a resposta, a salivação, além dela ser ainda iniciada pela carne, que é uma resposta incondicionada, inata, ela também é iniciada agora na presença desse novo estímulo, que é o som, e, portanto, ela chama estímulo condicionado. Quando a gente chega nesse momento aqui final, ó, aí Pavlov chama isso aqui, ó, de reflexo aprendido. E aí a gente tem todos os sinônimos que eu falei, né? Reflexo aprendido, reflexo condicionado, condicionamento pavloviano, o processo chama condicionamento pavloviano, condicionamento respondente, condicionamento clássico, tá? Mas aqui a gente tem a diferença entre o que é um reflexo aprendido e o que é um reflexo inato. Então, o reflexo inato, como o próprio nome diz, ele é filogeneticamente mantido ao longo da evolução da espécie. Enquanto o reflexo aprendido, ele, na verdade, precisa passar por algumas experimentações, algumas associações, alguns emparelhamentos, né, entre um estímulo novo, que a gente chama de estímulo neutro, e aquele estímulo incondicionado que já vem com a história evolutiva da espécie. E aí, posteriormente, a gente vai ter o nosso estímulo condicionado. Ok? Eu vou passar um videozinho para vocês, que é um videozinho sobre esse estudo de Pavlov, tá? E aí acho que vai ficar bem claro para vocês. Enquanto isso, eu vou repetir para a Lara aqui o que ela pediu aqui, repetir a etapa 2 e a 3, tá, Lara? A etapa 2, Lara, ela é nada mais que você pegar um estímulo novo, né? E emparelhar com um estímulo incondicionado. Então, a etapa 2 é essa relação aqui dessas duas linhas. Né? Então, por exemplo, assim, ó, quando você chega para o seu cachorro, para o seu gato, o gato gosta muito de barulhinho de saquinho, né? Então, você faz o barulhinho do saco, né? E aí o gato vem correndo para comer. Ele emparelhou o som do saco com a presença, ou com a sua presença, ou com a presença da comida. No caso do gato, eu acho que é mais da comida do que com a presença do dono. Né? Cachorro associa o barulho do portão com a sua chegada, né? Que a sua presença traz o quê? A afetividade dele, né? Toda aquela relação de empatia que o cachorro tem, empatia não, de coevolução, né, com o ser humano e tudo mais. Então, a etapa 2 é esse emparelhamento. A etapa 3 pós fazer o emparelhamento, a confirmação se esse novo estímulo elicia uma nova resposta. Aí já pensem que não é uma revisão sistemática. Vixe, espera aí, galera. Essa galera que tem se especializado. Eu não sei do que está falando, não, mas eu vou verificar uma outra aula. Pronto. Professor, então o som é neutro, não causa salivação, mas sim sem condição. Não, DSL, ó, o som ele é um estímulo neutro antes do emparelhamento. Então, o que é um estímulo neutro? É qualquer estímulo que eu apresente para o sujeito que não elicie nenhuma resposta fisiológica. Por exemplo, se eu fizer... Deixa eu pensar aqui uma situação que é bem comum. Bom, por exemplo, tem gente que fica com medo de barulho de moto. O barulho de moto é para dar medo em todo mundo? Não, você pensa assim, primeira coisa que eu penso é assim, o que dá medo em todo mundo? O que dá medo em todo mundo é uma situação de perigo, uma situação aversiva. Então, um estímulo incondicionado para gerar medo é uma situação aversiva. Então, eu sou colocado numa situação perigosa, aversiva, isso elicia medo, beleza? Mas aí, um dia, eu escutei um barulho de moto que inicialmente não me gerava medo, e depois de eu escutar esse barulho de moto, veio um assaltante, que é uma situação perigosa,
e me assaltou, e eu fiquei com medo. Então, depois desse emparelhamento, toda vez que eu escuto o barulho da moto, eu já sinto medo, já fico mais ansioso, já fico com mais atenção, entendeu? Então, o estímulo neutro, inicialmente, ele realmente não elicia nenhuma resposta, mas após algum tipo de emparelhamento, ele passa a eliciar essa resposta, tá? Eu dei um exemplo, assim, com o ser humano, mas quem estudou isso no ser humano foi o Watson, que é nosso próximo passo aqui, depois desse videozinho, né? Mas eu acho que fica muito mais claro para vocês entenderem isso, né? A gente entende a questão de medo de borboleta, de galinha, de pena, né? Tem esse tipo de condicionamento que está sendo sofrido pelo sujeito aqui, beleza?